Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido antes no Instagram, nesse vídeo irei falar sobre lavagem nasal, o que é, a sua importância, quando fazer e te ensinar como fazer de forma simples e segura. Eu sou Josiele Letes, médica pediatra, bem-vindos ao meu canal, onde compartilho conteúdos sobre saúde da criança e pediatria de forma simplificada para você que quer entender melhor sobre a saúde da sua criança. Vale lembrar que a lavagem nasal não é indicada somente para bebês. Ela é benéfica em qualquer faixa etária. No entanto, na infância, ela se torna ainda mais importante porque a maioria das crianças tem dificuldade para suar e também em períodos em que a criança apresenta alterações respiratórias por mudanças de clima, processos alérgicos, processos infecciosos, como gripe, resfriado, rinocinusite, ela se torna ainda mais importante e é super indicada, porque além de evitar complicações de doenças respiratórias, ela também ajuda a desobstruir o nariz, o que melhora consideravelmente a respiração da criança, o sono e também a aceitação da alimentação. Então, a lavagem nasal consiste na aplicação de soro fisiológico no nariz. Ela deve ser feita em qualquer faixa etária, conforme a necessidade, né? A frequência que vai fazer a lavagem no nariz vai variar conforme a idade e conforme a situação. Então, em recém-nascidos e em bebês pequenos, em que o nariz é menor, qualquer muco, qualquer sujeira acumulada no nariz é suficiente para gerar aquele barulho na respiração, que é o ronquinho, dificuldade para respirar, dificuldade para mamar e dificuldade também no sono. Então, em recém-nascidos e em bebês pequenos, mesmo que não estejam gripados, é importante fazer a lavagem com maior frequência para manter o nariz limpo. De quantas em quantas vezes vai fazer? Conforme houver necessidade. Percebeu que está obstruído o nariz do bebê? Lava. Mesma coisa, recém-nascido. Percebeu que está obstruindo, ele está soltando muito na hora de mamar para respirar? Lava, porque esse nariz pode estar obstruído. À medida que a criança vai crescendo, o nariz também vai crescendo e esse muco que naturalmente o nariz produz vai incomodando cada vez menos a respiração, dificultando cada vez menos a passagem de ar pelo nariz, tá? Então, à medida que a criança for crescendo, a frequência de lavagem no nariz vai sendo diminuída. Naquele momento que a criança estiver gripada, resfriada ou produzindo coriza em maior quantidade, aí a frequência tem que aumentar, né? Conforme a produção de secreção. A mesma coisa em adultos, em idosos. A lavagem vai ser conforme a obstrução, a intensidade da obstrução no nariz. Para quem tem rinocinusite, é interessante manter o nariz sempre limpo, porque isso diminui a estase, a secreção parada, que pode proliferar bactéria, gerar processo inflamatório infeccioso, gerando um quadro de rinocinusite já infeccioso, que pode até mesmo precisar de antibiótico. Então, a lavagem nasal, nesses casos, com maior frequência, ajuda, inclusive, a reduzir a quantidade de vezes em que acontece a rinocinusite infecciosa por bactéria, reduz também a necessidade de antibiótico. Então vamos lá, como fazer a lavagem nasal. Eu sempre gosto de deixar tudo preparado, tá? Então é interessante deixar um recipiente, aqui meu recipiente, deixar um recipiente para colocar soro fisiológico. O soro fisiológico você pode comprar na farmácia, existem várias formas que vem o soro fisiológico, pode comprar esse aqui na garrafinha. Importante falar, não coloque o soro fisiológico na geladeira. É horrível lavar o nariz com soro fisiológico gelado. Então, nesse caso, soro fisiológico para lavagem nasal, não deixe na geladeira, deixe em ar ambiente, tá? Quando for lavar o nariz da criança, existem duas formas. O ideal é que o soro fisiológico esteja um pouquinho aquecido. Pode ser a temperatura ambiente, ou você pode colocar no recipiente, deixar 10 segundos no micro-ondas
E aí testa depois nessa pele aqui para ver se está uma temperatura adequada. Não é para ficar muito quente, é levemente morno, tá? Uma outra possibilidade é você colocar, vou colocar aqui um pouquinho, coloca deixa prontinho no frasco. E uma outra possibilidade também é você, deixa eu encher aqui, você já com soro fisiológico na seringa, você fazer esse movimento com a mão várias vezes, que é o suficiente para aquecer levemente o soro fisiológico, tá? O que eu vou utilizar para lavar? Então, já tenho separado aqui o soro fisiológico, qual dispositivo eu posso utilizar para lavar o nariz. Então, pode ser utilizado a seringa, pode ser utilizado também a perinha de sucção, ou pode utilizar até mesmo um frasco, tá? Se for utilizar a perinha, você enche a perinha com soro fisiológico. Se for um bebê, coloca nessa posição, aperta desse lado e depois do outro lado. É interessante sempre colocar um paninho, deixar um paninho perto ou envolver aqui um paninho para não molhar o bebê. Pode fazer isso também na hora do banho. Começou a lavar o bebê, já aproveita para lavar o nariz. Se for com a seringa, então a gente tem a seringa de 1 ml, seringa de 3 ml, seringa de 5, de 10 e de 20. O ideal é que a seringa seja aquela seringa com aquele dispositivo em rosca, que é para enroscar a agulha. O ideal é que não seja com essa ponta, mas se por um acaso você só encontrar com essa ponta, não tem problema. Existem alguns dispositivos que vendem, alguns adaptadores que vendem até mesmo em farmácia, para colocar na ponta da seringa para evitar que machuque o bebê. Uma forma mais simples e barata é pegar esse dispositivo que vem em frasco de xaropes de remédio infantil, que serve para colocar na boca do frasco e encaixar a seringa para puxar a medicação. Em vez de colocar no frasco, você encaixa aqui na seringa e pronto, já temos um adaptador da seringa e que evita que machuque o nariz do bebê, tá? Se for recém-nascidos, pode utilizar uma seringa de 1 ml e aplicar 1 ml em cada lado do nariz, tá? E à medida que a criança for crescendo, pode utilizar a seringa de 3 ml, a partir de 1 ano já dá para utilizar a seringa de 5 ml, e para crianças maiores, adolescentes, adultos, pode ser utilizada uma seringa de 10 ml, adultos podem utilizar a seringa de 10 ou 20 ml, tá? Conversa para saber direitinho qual é a quantidade de soro fisiológico que vai aplicar no nariz da sua criança. Converse com o pediatra que te acompanha para ele te informar qual quantidade pode ser colocada no nariz do teu filho, tá? Então aqui, vou ensinar para vocês como fazer no bebê. Se for um recém-nascido, você pode apoiá-lo nessa posição, tá? Um pouco sentadinho, meio sentado com a cabeça inclinada, tá? Então você vai colocar a seringa de um lado do nariz do bebê. Vou pegar isso aqui. Vou fazer sem o soro fisiológico aqui para não sujar tudo. Então você vai colocar a seringa nessa posição, tá? E apertar com uma certa velocidade, não muito rápido nem muito lento, o conteúdo dentro do nariz do bebê, tá? O soro fisiológico, ele pode sair pelo outro lado ou o bebê pode engolir e essa secreção ser eliminada nas fezes, tá? Não é obrigatório sair pelo outro lado, tá bom? Se conseguiu sair pelo outro lado e saiu muita secreção, repita o mesmo processo do mesmo lado até sair limpinho do outro lado, tá?
E você repete a mesma coisa do outro lado do nariz do bebê, tá? Isso se for com a seringa. Crianças maiores, é interessante fazer com ela sentadinha. E dependendo da idade da criança, se ela já conseguir ficar em pé na frente da pia, também pode fazer na frente da pia. É muito importante informar para a criança o que vai ser feito. Informar para a criança que vai ser feita a lavagem no nariz, para tirar aquela secreção que está dificultando a respiração, que está dificultando o sono, que não está conseguindo, não está permitindo com que ela se alimente direito. Então sempre converse com seu filho, não faça de forma abrupta. Então porque isso traumatiza. Então converse, explique o que vai ser feito, explique a importância. Aos pouquinhos ele vai entender e vai aceitar melhor a lavagem nasal. Esse procedimento não tem que ser traumatizante para a criança. Se você se acostumar a fazer a lavagem no seu filho desde quando ele for um bebezinho, ele já vai crescer tendo esse hábito, que é um hábito saudável e que melhora muito em diversos aspectos, tá? Se for a criança maior, deixa ela sentadinha, já monta a seringa. Aqui eu tô usando a seringa com ponta, mas vocês já sabem que é importante colocar um adaptador para não machucar o nariz da criança, tá? Vira a cabecinha meio de lado e coloca a seringa e aperta só de uma vez, tá? Depois fazer o mesmo processo do outro lado, sempre inclinando um pouquinho a cabeça pro lado oposto, ok? Esse foi o vídeo de hoje em que eu falei sobre a lavagem no nariz. Eu espero ter ajudado por aí em casa. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe para eu entender que ele foi relevante. Não esqueça de me acompanhar também no Instagram, em que eu compartilho diariamente diversos conteúdos. Até a próxima, um beijo dessa pediatra.